Brasil. Entendeu? Aí teve Dom Pedro I, o segundo, que é o filho Tem um dele. livro, Maria, muito legal, você devia ler. Qual? 1808. Vixe. Que foi o ano que a família real portuguesa veio pro Brasil. Que eles tiraram gente da casa deles, construíram um monte de coisa. mesmo. Pra família portuguesa, né? Porque Tem tinha uma muita... passagem do livro que a Leopoldina, mulher do rei, Nossa, eu adoro ela. a Leopoldina, Será que é ela... Você sabe que a viagem durava meses, né? Meses, que era de naus. Você não quer experimentar esse sushi aqui? Hi. Virava... era meses viajando da Europa pra cá. E pra viagem, eles não passarem fome, eles traziam porco, galinha, cabrito, vaca, frutas, galões e galões de água, de vinho. A parte de baixo do navio era tudo mantimentos. Sabia disso, né? E eles vinham sem... Não tinha motor, era no vento. Imagina, tem que ter coragem. Era Credo. uma viagem de 7 meses, 8 meses, 9 meses. E a Leopoldina pegou piolho na Vixe, viagem. piolho. Sabia dessa história ou não? Piolho não. Ela pegou piolho. Ela e várias mulheres no navio pegaram piolho. E passava e colocava Touca. turbante no cabelo. Eles chegaram no Brasil, ela estava de turbante. Desembarcou no Brasil, ela de turbante, porque tinha remédio para os piolhos, para não passar piolho para os outros. As mulheres do Brasil acharam que aquilo era moda na Europa. No outro dia, Fala, todo mundo. todas as mulheres estavam no Rio de Janeiro de turbante. Andava na rua de turbante. Porque a Leopoldina andava de turbante, a rainha, e era moda. Todo mundo, a oligarquia brasileira na época, Era exemplo, né? Moda, lançava moda. e o que a Maria falou é uma verdade. Eles andaram na rua principal, ali no... E eles andaram a pé e procuraram a casa, a melhor casa. Eita. E aí o rei gostava essa. Aí o soldado ia lá e mandava as pessoas sair da casa, que o rei ia ficar ali. Nossa, eu ficaria com muita raiva. Eu ia dar na cara do rei. Porque sabia que ele traiu a mulher dele Aí com ela- uma mulher? Não. Esse rei não era muito sem vergonha, não. Não, mas ele traiu. Não tem muito relato. Vergonha era Dom Pedro. Então, esse mesmo. Não, o Dom Pedro é filho do Dom João VI. Não, tô falando do Dom... ai, Dom Pedro, sem Dom vergonha. Pedro. Dom Pedro I. Dom Pedro I é filho do rei de Portugal que veio em 1808, meu amor. Então, tô falando que ele traiu a mulher. Depois que o Dom Pedro era pequenininho quando ele veio pro Brasil. 1808. Aí Dom Pedro que era sem vergonha. Dom É, Pedro era terrível. então, isso que eu tô Pegava falando. as escravas, pegava... Sabia que foi a mulher dele que assinou o contrato pra eles, sei lá, saírem de lá, alguma coisa do tipo. Mas ela assinou um contrato. Ele só levantou a espada e quem assinou foi ela. Então ela que, né, que venceu. Mas Dom Pedro tinha uma amante que Então, chamava isso que eu tô falando. Duquesa de Santos. Traiu. E a rainha, mulher de Dom Pedro, a imperatriz leopoldinense, a mulher Ela de era Dom João não linda. era Leopoldina, a mulher de Dom João era Joaquina. 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 A mulher de Dom Pedro que chamava Leopoldina. Que ela era espanhola. Ela era histérica. A mulher dele? Brava, ela brigava com todo mundo. É, também com o marido desse. Pois é. Dom Pedro era um bonachão. Eu acho ele feio. Sabe, Maria, que existe o coração de Dom Pedro até hoje? Ai, que nojo. Existe o coração até hoje. É uma cultura portuguesa. Depois que os seus reis, príncipes morrerem, eles arrancam o coração, mumificam o coração, Eu sabia, mas não guardam sabia que tinha o do Dom Pedro. Uma urna de ouro que fica exposta no palácio, guardada na urna. Onde é que tá esse coração? Está em Portugal. Ele veio pro Brasil Ele morreu aqui. no centenário da República. Não, ele morreu em Portugal, Ah, o coração veio. no coração. Trouxeram o coração de Dom Pedro pra cá. Ai, credo.
É porque ele desistiu do trono, né? E deixou pro filho dele. Com Ele 4 anos. 4 anos. Ele foi para Portugal e Foi deixou o embora. filho dele com 4 anos sendo Dom Pedro II. Meu Deus, e quem que cuidava de Dom Pedro II? Era o regente. Feijão. Não. Inventei qualquer. Então esse regente praticamente o país até E educava Dom Pedro para ser II governador. para ser imperador. Imperador. E aí a mãe dele também foi para Portugal? José Bonifácio. Lembrei o nome E dele. a mãe também foi? Deixou o menino com José Bonifácio e foi embora? Foi embora, foi todo mundo embora. Coitado, ficou Dom sozinho Pedro com 4 II, anos. Pedro II ficou 4 anos no Brasil com José Bonifácio e com as cuidadoras, tinha várias pessoas, né? que Ai, cuidavam. tadinho, mãe e o pai foi embora. Ai, embora. que dó. E o José Bonifácio que era o regente. Aí Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil quando teve a Guerra do Paraguai. Ai, cansei de falar de história. Ah, eu adoro falar disso. Como é que é? O regente que participou da guerra contra o Paraguai? Não, o José Bonifácio já tinha morrido. Ah, então foi um menino. Dom Pedro virou Pedro homem, II. ficou velho e ele virou imperador. E aí ele que, E na ele época era dele, imperador do Brasil. e na época dele que teve a guerra. Na época dele que os paraguaios invadiram o Brasil. E eu acho que eu já passei, né, amor? Não. Mas você pode virar aqui, né? E o Dom Pedro, que era o imperador do Brasil. É, já passou, mas a gente O Dom Pedro, não sei se o Dom Pedro II era um bom homem também. Era um bom homem, eu gostava dele. Eu já li sobre ele, eu gostava muito dele. eu gosto das novelas de né, Sofia? Uhum. E ele não era igual o pai. Ele era um cara mais sério que o pai.